Boa tarde, hoje, segunda-feira, 18 de agosto de 2014. O RN Acontece está começando na tela da Band. Taxista é morto a tiros em Mãe Luísa, bairro da zona leste da capital. Garoto de 11 anos é morto por engano em Mossoró, suspeita a polícia. Marina larga na frente de Aécio no primeiro turno e na frente de Dilma no segundo turno, diz o Datafolha. A deputada Fátima Bezerra, do PT, candidata ao Senado, entrevistada desta segunda-feira na rodada de entrevistas com os candidatos ao Senado. Agora, no RN Acontece. Um taxista foi morto a tiros na noite de ontem. O crime aconteceu na Avenida João 23, no bairro de Mãe Luísa, na zona leste de Natal. A vítima foi identificada como Ebert da Silva Cardoso, de 32 anos. O local do crime é uma das ruas mais movimentadas de Mãe Luísa. O motorista foi assassinado em frente a uma igreja evangélica, no momento em que era realizado um culto, o culto do domingo. A residência da vítima fica ao lado do templo evangélico. De acordo com a polícia, o crime aconteceu por volta das 6 da noite. Herbert foi atingido por vários tiros de pistola 380. Apesar da igreja lotada, nenhum fiel quis dar informações à polícia sobre o homicídio. A morte do taxista será investigada pela Delegacia Especializada em Homicídios. Um garoto de 11 anos foi assassinado na madrugada de ontem em Mossoró, região oeste do estado. A polícia acredita que o menino foi morto por engano. De acordo com as investigações, a criança pode ter sido confundida com o pai. A vítima, Luiz Juan Pereira da Costa, morreu ao ser baleado na cabeça enquanto dormia em sua casa, no quarto da mãe, no bairro Belo Horizonte, em Mossoró. Os responsáveis pelo crime são 3 homens que ainda não foram identificados. Eles invadiram o imóvel na madrugada e dispararam contra a criança. Além do tiro que atingiu o garoto, os suspeitos também atiraram em outros locais da residência. Uma equipe do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, chegou ao local após o crime, mas Luiz Juan já estava morto. Segundo a polícia, ainda não se sabe a motivação do assassinato. Eleições de 2014. A morte trágica de Eduardo Campos mudou o cenário da eleição para presidente da República. Os números do Datafolha foram divulgados na madrugada desta segunda-feira. A ex-senadora Marina Silva, do PSB, entra na corrida presidencial com 21% das intenções de voto. Segundo o Datafolha, ela larga em segundo lugar na disputa, 1 ponto à frente de Aécio Neves, do PSDB, o que os coloca em empate técnico, e 15 pontos atrás de Dilma Rousseff, do PT. A primeira pesquisa, após a morte de Eduardo Campos, de quem Marina era vice, aponta Dilma com 36% das preferências, Marina com 21% e Aécio Neves com 20%. Pastor Everaldo, do PSC, aparece com 3%, Zé Maria, do PSTU, com 1%, Eduardo Jorge, do Partido Verde, também com 1%, e os demais não pontuaram. Já na simulação do segundo turno, Marina fica numericamente à frente de Dilma Rousseff, com 47% das intenções de voto contra 43% da presidente. É uma situação de empate técnico, nos limites da margem de erro, que é de 2% para mais ou para menos, ressalta o Datafolha. Contra Aécio, Dilma venceria o segundo turno por 47% a 39%. A pesquisa do Datafolha afasta a conclusão da eleição no primeiro turno, com a presença de Marina Silva na cabeça da chapa do PSB, anúncio que será feito na próxima quarta-feira. Hoje, em Recife, o PSB se reúne com a viúva do presidenciável, Renata Campos, para a definição de quem será o vice. Renata Campos é uma das cotadas, juntamente com o deputado Beto Albuquerque, do Rio Grande do Sul, e também Antônio Campos, que é irmão do Eduardo Campos. O Datafolha ouviu 2.843 eleitores em 176 municípios nos dias 14 e 15 de agosto. A pesquisa foi registrada no TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, com o número BR 00386/2014. A gente vai para um rápido intervalo e, na sequência, eu vou entrevistar a candidata ao Senado pelo PT, Fátima Bezerra.
O RN Acontece inicia hoje sua rodada de entrevista com os candidatos ao Senado da República. Minha convidada hoje é a deputada federal Fátima Bezerra, do Partido dos Trabalhadores. Ela vai ter o mesmo tempo que será concedido a todos os convidados essa semana, 20 minutos divididos, 10 minutos em cada bloco. Fátima exerce hoje o terceiro mandato de deputada federal, é professora, foi sindicalista e deputada estadual. Concorre ao Senado da República pela primeira vez. Boa tarde, candidata. Boa tarde, Diógenes. Boa tarde aos telespectadores. Vamos passar a contar o tempo a partir de agora. Pois não. Na sequência das nossas perguntas. Pois não. Primeira pergunta, a senhora foi relatora do Plano Nacional de Educação na Câmara, presidente da comissão e é professora. Pergunto, qual a sua agenda sobre educação no eventual mandato como senadora? A agenda exatamente, Diógenes, é no Senado, né, da nossa contribuição para cumprimento das metas do Plano Nacional de Educação, onde eu destacaria exatamente as metas que tratam da expansão e fortalecimento da educação brasileira, passando pela valorização do magistério. Ou seja, continuar a luta na busca incansável por mais recursos para que a gente possa ter mais creches, mais educação em tempo integral, mais institutos federais de educação profissional e tecnológica. Nós hoje vamos chegar a 21 novas unidades do IFRN e já apresentei proposta para trazer mais 8 novas unidades do IFRN para o Rio Grande do Norte. Mais ensino superior e a valorização do magistério. Nos dedicarmos para que a meta 17 seja cumprida, a meta do PNE, que é a que estabelece um prazo não de 10, mas de 6 anos, para que haja equivalência salarial, ou seja, o valor médio salarial do professor, que é hoje de 1.800, ele teria que ser igualado ao valor médio das demais categorias com formação equivalente, em torno de 3.652. Portanto, essa equivalência salarial, ela terá que ser concretizada no espaço de 6 anos. Para tanto, defendo, e como senadora eu vou me empenhar fortemente nessa luta, a federalização do piso salarial do magistério. O que é que significa essa palavra federalização? Significa o governo federal financiar o piso salarial do magistério. Até porque um piso nesse patamar, a maioria das prefeituras não tem condições de pagar. Candidata, adversários do PT nesta campanha têm criticado os 10% do PIB em 10 anos, esse prazo em 10 anos que contou com o apoio do seu partido, o Partido dos Trabalhadores. Lhe pergunto, o que a senhora tem a dizer a respeito disso, diante dessa crítica do investimento já? Então, primeiro dizer que o governo do PT, o governo Lula e o governo da presidenta Dilma, nós pegamos em 2003 um orçamento para a educação em torno de 32 bilhões. Nós saímos de 32 bilhões para mais de 100 bilhões nesses 12 anos. Tanto é que nós saímos de 3,4% do PIB para cerca de 6% do PIB. Qual foi a grande conquista que nós tivemos com a aprovação do Plano Nacional de Educação? Foi, inclusive, ter conseguido convencer o governo, de que ao invés de ficarmos em 7% do PIB para a educação, chegarmos à marca dos 10% do PIB para a educação. Associada a isso, outra grande conquista, que foi exatamente ter carimbado que 75% dos royalties do petróleo serão destinados para a educação, bem como 50% do Fundo Social do Pré-Sal será destinado para a educação. Mas os 10% do PIB somente em 10 anos, né? Somente em 10 anos, porque os 10% do PIB, Diógenes, o PIB, que é o produto, né, das riquezas geradas... Produto interno bruto do país. Produto interno bruto, significa as riquezas geradas pelo povo brasileiro. É importante aqui a gente assinalar que esse PIB não é formado só pela União. Dele participa também os governos estaduais e os governos municipais. Mas o bolo maior fica com a União. Não fica, que nós vamos chegar no Pacto Federativo. O que eu quero aqui dizer é que a conta foi feita levando em consideração que mesmo no espaço de 10 anos,
chegarmos a 10% do PIB no espaço de 10 anos, mas a conta foi feita de tal forma que esses recursos serão suficientes, repito, para a gente expandir a oferta educacional no nosso país. Para você ter uma ideia, por exemplo, nós temos que sair dos atuais 20%, que é o percentual de crianças de 0 a 3 que tem creche no Brasil, para mais de 50%. Nós temos que sair dos atuais 16%, que é o percentual dos jovens de 19 a 25 anos que tem acesso ao ensino superior no Brasil, para mais de 30%. Educação profissional, a mesma coisa. Isso significa aquilo que eu disse no início. Significa que nós vamos ter que construir mais creche, mais campos, mais unidades do IFRN, mais educação em tempo integral e associado, claro, à valorização do magistério, porque isso é um compromisso sagrado. Então, os 10% do PIB com os royalties do pré-sal e do petróleo nos assegurará a gente fazer com que o PNE seja cumprido. Candidata, o piso nacional dos policiais militares passou em primeiro turno na Câmara dos Deputados, mas dorme nas gavetas lá do Congresso. É verdade. Como é que a senhora está tratando essa questão hoje, como deputada, e as propostas para a segurança pública em geral, que a senhora poderá discutir em eventual mandato no Senado? Não, sem dúvida. Primeiro, temos uma parceria grande com todas as entidades que representam os interesses dos policiais civis, militares e bombeiros, não só aqui como nacionalmente. Até porque entendo que os trabalhadores da segurança pública desempenham um papel muito estratégico. Afinal de contas, são eles quem cuidam das nossas vidas, né? E a segurança pública, sem dúvida, hoje é um dos maiores dramas que aflige, né, a população potiguar e a população brasileira. Como é que fica o piso nacional? O piso fica da seguinte maneira, Diógenes. Tem que haver um entendimento entre o governo nacional, o governo federal e os governadores. A chamada PEC 300, né, que eu tenho participado intensamente dessa luta, ela não foi concretizada por quê? Porque houve uma resistência muito forte por parte dos governadores. A exemplo do que houve no piso nacional, os professores. Exatamente. Então, acho que o caminho qual é? O caminho vai ser fortalecer o Fundo Nacional de Segurança Pública para que o governo federal possa também entrar com a sua parte, né, e num regime de cooperação com os governos estaduais, possamos dar aos policiais salários justos, salários adequados com a função que eles exercem, sem descuidar da questão da formação. Porque não basta só pagar um bom salário, é preciso apostar firmemente na questão da formação, da capacitação. E enquanto senadora, se Deus quiser, Diógenes, espero estar no Senado Federal para dar continuidade a essa luta, inclusive fazendo a ponte junto à presidenta Dilma, que se Deus quiser será reeleita novamente, para trazer mais ações, mais recursos, mais projetos, para que Robson, governador, se Deus quiser, possa, enfim, implementar uma política de segurança pública que dê tranquilidade ao povo norte-riograndense, não o que acontece hoje. Candidata, uma última pergunta nesse bloco. O governo federal, sob o comando do Partido dos Trabalhadores, segue empurrando com a barriga o Pacto Federativo. Caso seja eleita senadora, como é que a senhora vai tratar essa questão, já que existe uma resistência do governo federal discutir, sentar à mesa com estados e municípios? Não, primeiro eu discordaria de você, eu acho que pelo contrário, o governo do PT foi o governo que mais avançou nesse tema. Mas o Pacto Federativo não saiu. Não, mas vou chegar lá. É bom lembrar que antes do governo do PT, do governo Lula e Dilma, os prefeitos eram recebidos lá a cachorro. Hoje, mas aqui trata-se do Pacto Federativo, de rediscutir eu vou dizer, direitos e obrigações. Eu vou dizer, por exemplo, foi nesse governo que se criou uma Secretaria de Articulação Federativa, onde os prefeitos hoje são recebidos, né? Existe um diálogo, onde a gente avançou no regime de cooperação, de colaboração. Agora, nós não avançamos, aí eu concordo com você, do ponto de vista da distribuição do bolo tributário. Sim, porque hoje é mais de 70% para a União e o restante estados e municípios. Aí é verdade. Tanto é que eu vou dizer aqui o que eu já tenho dito. Falar de pacto federativo sem assumir o compromisso de fazer uma reforma tributária para valer é chover no molhado, é falar para inglês ver. O pacto federativo tão sonhado por nós passa primeiro por uma reforma tributária que mexa nessa monstruosidade que é
o modelo da estrutura tributária no país. A reforma tributária também é outra polêmica que não sai do papel. Não sai porque com o Congresso que nós temos. Por isso que eu defendo uma outra reforma igualmente importante, que é a reforma política. Com esse Congresso que está aí, onde a maioria do povo brasileiro não se vê representado por esse Congresso que está aí, né, não sai reforma nenhuma, não. Para concluir, pacto federativo somente com reforma tributária? Não, pacto federativo com reforma tributária para valer. E pacto federativo, que aí sim a gente faça a reforma federativa. O que é a reforma federativa? É a gente redefinir, rediscutir, não só as atribuições, como os encargos de cada ente federativo. Não, por exemplo, o piso salarial, estou dando um exemplo aqui. Nós queremos sair de um piso salarial de 1.800 para 3.652. Os municípios vão ter condições de pagar isso? Não vai ter, não. Quem vai ter que financiar esse piso vai ser o governo federal. Então, o pacto federativo, repito, que redistribua esse bolo, porque... No próximo bloco, candidata, a senhora pode continuar a falar sobre esse assunto. Pois não. A gente vai para um rápido intervalo e eu volto daqui a pouquinho com a entrevista da deputada federal Fátima Bezerra. O Reino Acontece está de volta com a entrevista da candidata ao Senado pelo PT, Fátima Bezerra. Fátima, você estava concluindo seu raciocínio sobre o Pacto Federativo. Pode concluir. Perfeito, vou concluir. Veja bem, Diógenes, num país de dimensões continentais como o nosso, é fundamental para a gente ter uma gestão eficiente na infraestrutura urbana, social, o fortalecimento dos municípios. Por isso que os prefeitos sabem da nossa posição, da posição do nosso partido. Nós defendemos o chamado Pacto Federativo, primeiro, concluir, reforma tributária, para distribuir esses recursos de forma equitativa, até porque é no município que o povo vive. Então não é normal, não é saudável continuar essa estrutura tributária injusta. A União fica com 70%, os estados com 20% e os municípios com 10%. Vamos alterar isso com a reforma tributária. Segundo, a reforma federativa. O que é a reforma federativa? É a gente rediscutir qual o papel de cada ente federado. União, município e estados. Evitar superposições, né? E fazer com que tenhamos uma gestão cooperada em áreas, principalmente em áreas mais vulneráveis. Eu citaria aqui como educação, como segurança e outros. Enfim, esse é nosso compromisso e é um compromisso do nosso partido, é um compromisso da presidenta Dilma. Candidata, inflação beirando os 7%, PIBinho de menos 1%, juros na casa dos 11% ao ano. Quadro de recessão já estabelecido na economia, tarifaço previsto para depois das eleições. Onde o governo do PT, do Partido dos Trabalhadores, tem errado na condução política e econômica e como é que a senhora vai entrar nessa discussão econômica caso eleita senadora? Olha, Diógenes, eu acho que, veja bem, pelo contrário, eu acho que o Brasil, desde 2008, vive mergulhado numa crise no plano internacional sem precedentes na história. E o fato é que enquanto o chamado mundo rico, o mundo europeu, de 2008 para cá, botou na rua da amargura mais de 60 milhões de pessoas desempregadas, enquanto isso o Brasil, nesse período, promoveu a geração de mais de 20 milhões de empregos. Associada a isso, em meio a essa crise, repito, muito forte no plano internacional, que tem repercussão aqui no nosso país, até porque o Brasil não é uma ilha. Enquanto isso, o Brasil, além de manter o nível de emprego, o Brasil também consegue manter a renda do trabalhador brasileiro, que não tem decrescido de maneira nenhuma. E o mais importante, a presidenta Dilma, com muito pulso, com muita sabedoria, com muita firmeza, vem conseguindo manter a inflação no centro da meta, porque ela prefere manter a inflação no centro da meta, mas, por outro lado, garantir o emprego para o povo brasileiro e garantir que a renda do trabalhador brasileiro não diminua. Candidata, com quase 12 anos no comando do país, o Partido dos Trabalhadores sofre o mesmo questionamento ético das legendas tradicionais conservadoras, com quem, inclusive, o PT teve que se aliar para tocar o Congresso Nacional. O Mensalão foi o caso mais emblemático de corrupção do Partido dos Trabalhadores. Eu lhe pergunto, como é que a senhora pretende enfrentar este debate no Senado da República, caso eleita? Eu acho que o melhor caminho é a reforma política, viu? Eu estou convencida que a reforma política é a mãe de todas as reformas.
é a principal, é a mais importante. Até porque dela dependerão exatamente os passos seguintes, que foi a reforma tributária que aqui a gente falou, a reforma da democratização dos meios de comunicação, a reforma urbana, etc, etc. O fato é que eu acho que esse Congresso que está aí é um Congresso que ele não reflete o sentimento da maioria do povo, do povo brasileiro. Tanto é que o povo que foi às ruas em junho do ano passado foram às ruas exatamente para dizer claramente que a maioria dos parlamentares que formam esse Congresso não os representa. A reforma política para valer. Meu partido, mais do que nunca agora, empenhado, tanto é que defende a realização de uma Assembleia Nacional Constituinte exclusiva. Específica para a reforma específica, política. por quê? Às vezes as pessoas perguntam, mas Fátima, por que o PT defende uma Assembleia específica para realizar a reforma política? Exatamente porque o Congresso que está aí não quer fazer. O Congresso que está aí não quer fazer de maneira nenhuma. Segundo, do ponto de vista constitucional, esse tipo de convocação é somente em caso de revolução, de golpe, de ruptura do processo democrático. Não, pelo contrário. Há juristas que colocam a coisa nesse sentido. Pelo contrário, isso está previsto na Constituição. Está previsto na Constituição. Segundo, associado à ideia da Assembleia Nacional Constituinte exclusiva para fazer uma reforma política para valer, o PT também defende, a presidenta Dilma defende, a realização de um plebiscito. Meu Deus, que coisa mais democrática do que através de um plebiscito o povo brasileiro, inclusive, se pronunciar a favor ou contra da reforma política, que vai se pronunciar a favor da reforma política. E mais do que isso, o povo brasileiro se pronunciar, por exemplo, deve continuar existindo financiamento privado de campanha? Eu acho que isso tem que acabar. Porque o financiamento privado de campanha, além de tornar as campanhas hoje cada vez mais sofisticadas, cara demais, fere a democracia, porque torna essas campanhas cada vez mais desigual. Portanto, o financiamento público de campanha vem na linha de tornar essas campanhas mais equitativas, vem na linha de moralizar o processo político eleitoral e vem, sobretudo, na linha de ordem de combater esse câncer que é a corrupção. Então, só para terminar, a reforma política para nós é uma reforma política com financiamento público de campanha, com lista pré-ordenada, com a participação da sociedade, ampliar a presença das mulheres, enfim, Diógenes, eu estou convencida que não é só o Brasil, é o mundo que clama por uma reforma política que traga mais ética, mais democracia e mais participação do cidadão. Eu preciso perguntar, porque senão fica só discurso. Pois não. Eu tenho mais duas questões para a senhora, todas duas políticas. Eu queria lhe perguntar, a senhora, juntamente com o candidato ao governo da sua coligação, tem criticado muito o acordão, a aliança dos adversários, chamando de acordão. Só que a senhora, o PT, até o momento das convenções, tentou aliança com o PMDB. Dá para criticar os adversários de acordão quando a senhora tentou a mesma aliança? Dá para criticar, claro, que acordão, é um chapão, é um ajuntamento, né? Na verdade, isso parece muito mais, está entendendo, um loteamento político entre esses grupos que se uniram, 7 ex-governadores, entendeu? Por que dá para criticar? Dá para criticar porque antes, quando o PT buscava essa aliança política, buscava à luz de princípios, à luz de coerência. Nós buscávamos uma aliança com todos os partidos que dão sustentação ao governo da presidenta Dilma. Aliás, uma reforma política para valer, que inclusive trouxesse o elemento da verticalização, era para as coisas acontecerem assim. Então não tem nenhuma contradição com o nosso discurso. Nós temos um projeto nacional em curso que para nós é sagrado. Esse legado de 12 anos de avanços e conquistas para o povo brasileiro, que nós entendemos que não pode ser interrompido, que não pode haver retrocesso. Por isso que, à luz da defesa do projeto nacional em curso, nós queríamos sim, buscamos conversar e conversamos com todos os partidos que dão sustentação ao governo da presidenta Dilma. Infelizmente, as coisas tomaram exatamente outro rumo. Em 2008, a senhora foi candidata à Prefeitura de Natal, com apoio do PMDB, PSB. Exatamente. E à época se fazia referência a acordão em torno da senhora. Era inadequado naquela época, porque naquela época, volto a falar, fazer a minha mesma defesa aqui. Em 2008, é só você prestar atenção que os partidos que defendiam Fátima, candidata a prefeita naquele momento, eram os mesmos partidos que faziam parte da base de sustentação do governo do presidente Lula.
Então não tem nenhuma incoerência, nenhuma. Nós temos um projeto nacional em curso agora. Incoerência é o que está acontecendo aí, o palanque do lado de lá, o chamado acordão. Por quê? Porque ele não consegue se unir sequer no plano nacional. Quantos candidatos a presidente existem no palanque do acordão? Última questão, candidata. Aqui quem pergunta sou eu. O nosso tem só um, que é a presidenta Dilma. Só um. Candidata. Nós temos coerência programática e política. Candidata, uma última questão. A senhora, desde 2002... foi aliada de Vilma de Faria, que é a sua principal adversária para o Senado. Foi aliada, apoiou, ela lhe apoiou em 2008. O que é que difere hoje Fátima Bezerra de Vilma de Faria nesta disputa? Primeiro, o meu partido tinha uma aliança com o PSB, na medida que o PSB... 40 segundos. Na medida que o PSB tinha uma aliança conosco a nível nacional. Aliança, inclusive, com o PT. O que difere é que eu acho que a ex-governadora capitulou. Ela resolveu se juntar agora ao lado dos poderosos a quem ela tanto exatamente criticava. E por fim, Diógenes, eu não tenho nenhuma dúvida do desafio que está posto. Faz 44 anos que não acontece nada de novo na política do Rio Grande do Norte a nível estadual. Nós estamos aí, senadora, para desafiar, para que tenhamos pela primeira vez, se Deus quiser, uma mulher do povo, que não tem sobrenome tradicional, que não tem aparato econômico, uma mulher do povo, para chegar no Senado. Obrigado, candidata Fátima Bezerra, obrigado por ter cumprido o tempo. Passou um pouquinho, mas obrigado por sua participação no nosso programa, na rodada de entrevista com os candidatos ao Senado. Amanhã eu vou entrevistar aqui Roberto Roncone, candidato do PSL, do Partido Social Liberal. A todos uma boa tarde. Vocês vão ficar agora com o Robson Carvalho. Boa tarde, cidadão. Eu volto amanhã com o RN Acontece.